boa noite. Vamos ouvir a prece para iniciarmos a reunião da noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Nesta noite nós recebemos a senhora Zuleika para fazer a palestra da noite. Por favor, Zuleika. Boa noite. Que a paz de Jesus encontre guarida em nossos corações. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos envia missionários para que alavanquem o progresso do nosso planeta e para nos ajudar, através dos seus exemplos, a caminharmos com maior segurança. Domingo, no Fantástico, foi passada uma matéria sobre Divaldo Pereira Franco, missionário que veio à Terra para ajudar milhares de pessoas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Muitos espíritas e de outros credos ficaram admirados com o seu trabalho. Uma formiguinha trabalhando intensamente e construiu lá uma cidade realmente. Divaldo é conhecido de todos nós. Conhecemos um padre há não muito tempo e ele nos disse que depois de Chico Xavier, ele achava Divaldo Pereira Franco o maior representante da doutrina espírita aqui no nosso país. E que assim que o livro dele saísse, que já deve ter saído, ele iria comprar para ler e saber das suas obras. Muitos nós conhecemos, como Chico Xavier, Irmã Dulce, mas há muitos anônimos também que nunca ouvimos falar.
mas que trabalharam intensamente e continuam trabalhando para que, quando o nosso planeta passar de expiação e provas para a regeneração, Jesus encontre a obra perfeita. Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas missionárias que se dedicou inteiramente a socorrer os pobres e os necessitados. A Índia, um país muito pobre, ela percorria as ruas, recolhendo principalmente os ancenianos, que ninguém queria nenhum contato com eles, e eles acabavam por morrer na sarjeta, sem nenhum tipo de recurso, para levá-los até um barracão que ela conseguiu, esmolando, assim como ela saía para pedir ajuda para aqueles irmãozinhos mais necessitados. Ela fez um trabalho muito bonito, que possa servir também de exemplo para nós. E ela disse o seguinte: efetivamente, tocamos o seu corpo. É o Cristo faminto que estamos alimentando. É o Cristo nu que estamos vestindo. É o Cristo sem abrigo que estamos acolhendo. E não se trata apenas de fome de pão, de nudez por falta de vestuário, de desalojados por falta de uma casa feita de tijolos. Não. Cristo hoje tem nos nossos pobres e até nos ricos fome de amor, de cuidados, de carinho, de dedicação. Palavras de Madre Teresa de Calcutá. E ela afirma que Jesus tem fome de amor. Sempre nos lembramos de Jesus nos amando, sem imaginar que Ele também desejasse o nosso amor. Sentir-se amado por Jesus é uma experiência essencial para a nossa vida. Ninguém vive dignamente sem se sentir amado. A carência afetiva ou a falta de afeto está na raiz da maioria das nossas doenças e problemas de relacionamento em geral. Temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos do jeito que somos e amados da mesma maneira. Porém, nem sempre as pessoas que estão prontas para isso, pois elas também precisam ser aceitas e amadas. No fundo, cada um está esperando receber o amor, e enquanto não recebe, também não está disposto a amar. Jesus afirmou: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Os seus amigos somos todos nós. Há uma passagem do Evangelho em que o Mestre pergunta a Simão Pedro: Simão, tu me amas? E o Pedro responde: sim, Mestre, eu te amo. Logo em seguida ele pergunta novamente: Simão, tu me amas? E o Pedro responde afirmativamente: sim, Mestre, eu te amo. Como se ele não estivesse convencido ou satisfeito das duas respostas que Pedro lhe dera, ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E o Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Porque Jesus questionou Pedro 3 vezes sucessivas se ele o amava. Acredito que Madre Teresa já tenha respondido a tal indagação quando afirmou que Jesus tem fome do nosso amor. Se não desejasse ser amado, Cristo não teria dado tamanha importância ao assunto no diálogo com Pedro. Jesus
esteve entre os homens e continua vivendo no meio de nós como Espírito, nos amparando nas nossas dificuldades. Milhares de vezes Ele nos carrega em nossos braços, mas mesmo nós sentindo a sua proteção, o seu amparo, reclamamos muitas vezes. Achamos que Deus e Jesus se esqueceu de nós. Jesus tem um caso de amor com a humanidade. Ele não se isola lá nas alturas, nos planos mais elevados. Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Indiferente ao que sentimos por Ele. Jesus não tem apenas amor divino por nós. Ele também nos ama em nível humano, por isso também carece do nosso amor. Em muitas passagens do Evangelho, Jesus se refere como sendo o Filho do Homem, dando a entender que era um Messias diferente daquele que as pessoas esperavam, pois sua condição de enviado de Deus não o impediria de ser um homem normal, simples, sujeito à alegria e à tristeza, à dor e ao sofrimento, e por que não dizer, de amar e ser amado. Tanto é assim que o Filho do Homem, Jesus, chorou quando soube da morte de seu amigo Lázaro. Afirmou que desejava ser nosso amigo. Experimentou tristeza e angústia momentos antes de ser preso e, sofrendo as dores da crucificação, sentiu-se abandonado por Deus. Esta condição de Filho do Homem é que nos dá certeza de que Jesus nos ampara em nossas aflições, pois Ele mesmo enfrentou toda a sorte de dores e amarguras pelas quais um homem é capaz de passar. E o que Ele disse na cruz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós não temos coragem de perdoar uma palavra, um olhar, um gesto. Guardamos esse rancor em nossos corações, que nos impede de alojarmos aí o amor e expandi-lo, que eles estão conosco. A cruz é o símbolo perfeito dessa condição. A trave posta na vertical é a indicação da nossa ascensão para o alto. E a trave posta na horizontal é a base humana na qual desenvolvemos a nossa espiritualidade. Jesus é um espírito da mais alta hierarquia espiritual e desceu dos planos maiores e chegou pertinho de nós para nos ensinar a sermos melhores, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro tudo aquilo que queremos que nos façam. Mas nós estamos distante disso. Porque queremos sempre que a nossa vontade prevaleça, sem perguntar o que o outro ou a outra deseja de nós. Se Jesus deseja ser amado, e amá-lo representa para nós a verdadeira comunhão com Ele, com muitos reflexos positivos em nossa vida, cabe perguntar: de que forma poderíamos amar o Cristo verdadeiramente? Talvez a pergunta mais acertada seja esta: de que maneira Jesus gostaria de ser amado por nós?
creio que ele mesmo desvendou o segredo quando conversava com Pedro. Ele mesmo desvendou o segredo quando conversava com Pedro. A cada resposta que Pedro dava, dizendo que o amava, o mestre respondia: tome conta de minhas ovelhas. Jesus quer que o amemos cuidando de suas ovelhas. Ele não pede nada para si. Não quer presentes, sacrifícios ou cerimônias. O Divino Mestre apenas quer que tomemos conta das ovelhas de seu rebanho, sobretudo das ovelhas esquecidas pelo mundo. Chico Xavier, quando ele ia sair de casa, ele procurava sempre levar alguns trocados no bolso, porque ele sabia que na rua ele ia se encontrar com alguns irmãos andarilhos, pedintes, que lhe iam pedir algo. E com a sua vivência, que ele era um médium de muitos recursos, ele via ao lado daqueles pedintes, daqueles andarilhos, os espíritos que os acompanhavam. Alguns bons, outros não tão bons. Ele percebeu também que quando se tratava com aquele pedinte, falava com ele com respeito, com educação, o espírito que o acompanhava, que era o bom, ficava feliz. Mas quando a pessoa era mal educada, ele ficava triste. Em compensação, aqueles outros andarilhos que andavam mal acompanhados, quando alguém se recusava a lhe dar aquilo que eles pediam, porque não queria ou porque não estava afim, ele jogava fluidos de ódio nas pessoas. E esses fluidos acompanhavam aquele que não doou, provocando nele até muitas doenças. E nós, quando vemos alguém pedindo, andando pela rua numa situação difícil, nós sempre julgamos. Ou muitas vezes, quando vem pedir, por que você não vai trabalhar, vagabundo? Nós não sabemos quais foram as dificuldades que essa pessoa passou. Por que ele chegou nesse ponto? Porque é um desespero ficar morando na rua, vivendo da caridade dos outros. Chico Xavier se preparava para encontrar os pedintes, enquanto nós nos desviamos deles, porque ele sabia que a chave da solução de nossos problemas está no exercício constante do amor, sobretudo do amor em relação às pessoas que nos representam num desafio à convivência. Chico fala da vibração de ódio que pode nos atingir todas as vezes em que, podendo, negamos ajuda e simpatia ao próximo. Esse ódio pode ser o estopim de doenças, obsessões e outras complicações em nossa jornada. Já a vibração de gratidão que nos é endereçada pode representar a cura de muitas doenças e influenciações espirituais negativas. Chico, Jesus quer que nós
cuidemos das ovelhas carentes de atenção, que estão muitas vezes em nossa própria casa. Hoje em dia, com os aparelhos celulares, com os computadores, nós conversamos e mantemos contato com pessoas do mundo todo. Nem na hora das refeições não nos desligamos do telefone celular. Não temos tempo nem vontade de nos dirigirmos aos nossos familiares que convivem conosco para lhes dizer um bom dia, olhar em seu rosto para saber como ele vai. Vivemos no nosso lar como verdadeiros estranhos. Será que é isso que Jesus espera de nós? Não acreditamos, porque é lá que está o nosso cadinho purificador. Lá é o nosso treino para vivermos fora dos nossos lares, em convívio com a sociedade. Lá se encontram os nossos afetos e os nossos desafetos também. Os nossos afetos estão lá para nos ajudar, para nos amparar nos momentos mais difíceis. E os desafetos lá estão para repararmos os erros cometidos com eles, para vivermos em harmonia, para perdoá-los também e pedir perdão daquilo que fizemos. Esquecemos o passado, mas no nosso íntimo nós sabemos que prejudicamos ou não. Porque quando encontramos com alguém com quem não simpatizamos, na hora a nossa consciência já acusa. Não dá para dizer, eu não tenho nada com ele, não sinto nada por ele. É mentira. Jesus quer também que cuidemos dos cordeiros que não têm o que comer e vestir, das ovelhas que estão famintas de perdão e consolação. Jesus está carente nelas, esperando o nosso amor. Há tantas pessoas em seus lares, às vezes nossos parentes até, que estão à espera de uma visita, de uma palavra de esperança, de um apoio, e nós não arrumamos tempo para isso. Às vezes estranhos até, que precisam de uma prece para um despertar, assim como os nossos irmãozinhos que estão nas cadeias, nas penitenciárias, estão pelas ruas, pensando no mal, para que Jesus os ajude a despertar dentro deles aquilo que existe de melhor. Nos orfanatos, nos asilos, há tanta gente esperando um gesto de carinho. Todas as vezes em que socorremos alguém em aflição, estamos socorrendo o próprio Jesus, que se esconde no rosto dos que sofrem, tanto as vicissitudes do corpo como as do espírito, sejam eles pobres ou ricos. Não pensemos que os ricos não têm problemas. Muitas vezes eles têm mais problemas do que os pobres e são mais infelizes. E quando fechamos o nosso amor para estas pessoas, estamos também negando nosso amor ao Cristo. Aquele Jesus a quem pedimos socorro veio nos visitar na pessoa de um irmão que também está precisando de ajuda. E quantas vezes mandamos Jesus embora, mandando com ele o socorro que havíamos solicitado em nossas orações. Este é o sentido das palavras de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram.
Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Foi por essa razão que Madre Teresa afirmou que tocava o corpo do Cristo. Porque ela fazia curativo nos doentes. Ela não tinha medo de se contaminar, de pegar a doença. Ela os tratava como se eles fossem pessoas sãs e pessoas muito queridas ao seu coração. Pois Jesus está disfarçado em cada ovelha carente de amparo material e espiritual. Não tocamos Jesus quando nos limitamos a passar a mão em estátuas e imagens que representam a sua figura humana. Simplesmente não amamos Jesus pelo fato de batermos no peito e nos dizermos cristãos. Não amamos Jesus por termos em nossos lares uma Bíblia aberta. Tocamos o Cristo quando saciamos a fome do corpo e a fome da alma daqueles que de alguma forma foram marginalizados por nós, pelas feridas físicas ou emocionais que carregam. Hoje mesmo, Jesus está esperando o nosso amor. E quando encontrarmos ao longo da nossa caminhada, nas situações do nosso dia, da nossa vida, Ele nos fará a mesma pergunta que formulou a Pedro. Pedro, você me ama? O que iríamos dizer a Jesus? Eu te amo? Mas nessa resposta, estamos sendo sinceros? Ou estamos querendo enganar a Jesus e a nós mesmos? Porque muitas vezes nós nem nos amamos. Como é que vamos amar o nosso próximo? Precisamos, primeiro de tudo, nos amar. Vamos então à nossa historinha de hoje. Uma família havia terminado de fazer o evangelho no lar. Era o dono da casa, a esposa, os filhos e as crianças. Eram 7h da noite. E após o evangelho era servido um café para as pessoas que lá estavam. Então a netinha do dono da casa se chegou até ele e disse: vovô, eu não sei por que Jesus não veio. Sempre que nós fazemos as nossas orações, o vovô diz: venha Jesus, venha Jesus. Mas Jesus não veio. E o avô, sorrindo, disse a ela: para nós os espíritas, Jesus está presente nas suas lições. E cada necessitado do caminho é alguém, representante dele, a quem devemos socorrer. Um doente que aparecer está pedindo ajuda. Um faminto está necessitando ser servido. Aí a dona da casa começa a servir o café. O seu João nem havia terminado de conversar com a neta. Tocam a campainha. E ela e o irmãozinho vão correndo até a porta para ver de quem se tratava. E o menino volta correndo e diz: não é ninguém. É apenas alguém pedindo esmola. E a menina fala: como que não é ninguém? Vira para o vô e fala: vovô, é um homem que está aí. Nós precisamos mandar ele entrar. Porque eu acho que Jesus ouviu a nossa conversa e resolveu mandar alguém por ele. As pessoas que ali estavam se comoveram com as palavras da garota. E o dono da casa foi até a porta e trouxe para dentro um senhor
de mais de 80 anos, com uma roupa toda rasgada, uma barba comprida, maltratada, segurando em um cajado. E a menina, segurando na mão daquele idoso, falou: "O senhor conhece Jesus?" Ele fala: "Sim, eu conheço. Ele deu a vida por nós." "Eu não falei, vovô? Eu não te falei?" Aí mandaram que aquele senhor se sentasse, serviram-no, e o dono da casa pediu o seu endereço para no dia seguinte ir visitá-lo. A menina, antes dele partir, estava muito feliz, acarinhando o andarilho, e ele se foi, e o dono da casa o acompanhou até a porta, onde o abraçou chorando e disse: "Até amanhã. Graças a Deus, hoje tivemos um evangelho mais completo." Nós devemos fazer o evangelho todas as semanas nos nossos lares, unindo a família. Quando fazemos isso, Jesus vem nos visitar. Ele vem curar as nossas feridas da alma, que doem tanto, mais do que as feridas do nosso corpo. Confiemos nele, porque ele também confia em nós e espera que façamos a nossa parte, porque aqui nós somos os seus braços, trabalhando em seu nome. Vamos então fechar os nossos olhos. Abençoa, Pai, este celeiro de luz, este hospital escola, esta universidade do Espírito, que é o Centro Espírita, para que o trabalho no teu campo seja perpetuado por todos aqueles que o Espiritismo te revelar. Somos teus servos e te suplicamos, não nos afastes do trabalho redentor e que a luz do Evangelho jamais se apague nesta casa. Que possamos levar para os nossos lares esses fluidos benéficos que se derramam das alturas infinitas, envolvendo aqueles que nos acompanham também, Senhor, percorrendo todos os lugares onde houver dor e sofrimento, amenizando-os, Senhor, para que um dia esses irmãos agradecidos possam dizer: obrigada, Senhor, obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.